Olá, que bom ter você com a gente aqui no Juris 360 Lab. Aqui a gente faz aquela análise mais direta ao ponto da jurisprudência recente e relevante. Hoje o nosso foco são quatro julgados bem importantes do informativo 848 do STJ, sabe? Aquele que saiu em 29 de abril de 2025. Vamos passar por decisões da Corte Especial, segunda, terceira e primeira turmas, temas variados pela frente. Vamos começar então pela Corte Especial, o ERESP 2042-753-SP sobre processo civil. A discussão era sobre honorários, né? Quando aquele pedido de desconsideração da personalidade jurídica não dá certo, é indeferido, qual foi assim o ponto central para a Corte decidir que cabe honorário nesse caso, mesmo sendo um incidente? Olha, o ponto-chave foi a causalidade, mas com um olhar um pouco diferente. Porque, assim, a regra geral lá do artigo 136 do CPC, que já vinha do Código Antigo, né, é que não cabe honorários em incidente que é resolvido por decisão interlocutória. Só que o STJ entendeu que, nesse caso específico do indeferimento da desconsideração, a situação mida bastante para quem foi chamado para o processo só para se defender disso, né? Essa pessoa, ou empresa, teve custo, precisou contratar advogado. Quer dizer, quem deu causa a essa defesa, sem sucesso no pedido, foi quem pediu a desconsideração. Ah, entendi. Então não é só uma questão formal do processo, tipo, é incidente e não cabe. Eles olharam para o impacto real, para os custos que a pessoa teve para se defender. Exatamente. Foi bem pragmático. O tribunal até fez uma analogia, sabe, com a exclusão de um litisconsorte. Nesse caso, já era mais aceito caber honorários. Aí o argumento foi, para o sócio ou para o terceiro que consegue sair fora do processo principal porque o pedido de desconsideração foi negado, o efeito é parecido, né? Ele se livrou daquela discussão. Então quem perdeu no incidente, ou seja, quem pediu e não levou, tem que pagar os honorários dessa defesa específica. Entendido. Bem interessante essa visão focada nos efeitos práticos. Bom, seguindo aqui, vamos para a segunda sessão, um caso bem delicado. Corre em segredo de justiça. Adoção de criança indígena. Aqui tinha duas dúvidas principais, né? Primeiro, se a FUNAI tinha que participar obrigatoriamente, e segundo, se essa participação levaria o caso para a Justiça Federal. Como é que o STJ resolveu isso? Pois é, o STJ disse que sim, a intervenção da FUNAI é obrigatória. O próprio ECA exige isso lá no artigo 28, parágrafo 6º, inciso 3. É para garantir que a identidade cultural, os costumes indígenas sejam respeitados no processo. Mas, e aqui está o ponto interessante, essa participação obrigatória não puxa a competência para a Justiça Federal. O caso continua na Justiça Estadual, na Vara da Infância e Juventude. Ué, mas tem um órgão federal, a FUNAI, participando, por que não vai para federal? Parece um pouco contrário à regra geral, não? Parece, mas a justificativa principal foi o princípio do melhor interesse da criança. O STJ ponderou que as varas da infância estaduais, elas têm a estrutura especializada, sabe? As equipes multidisciplinares, psicólogos, assistentes sociais, tudo preparado para lidar com a complexidade da adoção. Aí a FUNAI entra mais como uma, digamos, consultora técnica. Ela ajuda a equipe e o juiz a entenderem as questões culturais indígenas, mas não atua como parte no sentido processual mesmo, autora, ré, assistente, que é o que o artigo 109, inciso 1 da Constituição exige para levar para a Justiça Federal. Ah, entendi. Ela opina, auxilia, mas não briga no processo como parte. Isso. E tem outro ponto. O tribunal também disse que a adoção em si, que trata do interesse particular daquela criança, não é uma disputa sobre direitos indígenas no sentido coletivo, que aí sim seria competência federal, conforme o artigo 109, inciso 11 da Constituição. Então, a presença da FUNAI como consultora não ativa essa competência federal. Foi uma decisão que priorizou claramente a estrutura mais adequada para a criança, né? Faz todo sentido, né? Priorizar o bem-estar e a estrutura adequada. Bom, vamos mudar de sessão agora. Terceira sessão, AG Reg no CC 206.862-SC. Crime ambiental, mas o foco aqui era na flora, certo? Qual a questão da competência nesse caso? Exato. A dúvida era: crime ambiental contra uma planta ameaçada de extinção vai para a justiça estadual ou para a federal?
A gente via mais a competência federal para fauna ameaçada ou em áreas federais, né? Uhum. E aí, qual foi a decisão? A terceira sessão firmou que a competência é da Justiça Federal. O argumento foi de equiparação, basicamente. Se proteger a fauna ameaçada é de interesse direto da União, o que justifica a competência federal lá pelo artigo 109, inciso 4 da Constituição. Por que seria diferente para a flora ameaçada? Não faria muito sentido, né? Então, se a planta está numa lista oficial de espécies ameaçadas, aquelas publicadas pelo órgão ambiental federal com base na lei do SNUC, a preservação dela é sim de interesse da União, interesse nacional. E isso atrai a competência federal. Interessante. Então amplia a visão do interesse federal para a biodiversidade como um todo, não só animais. Pois é, o STJ já via nessa linha para a fauna desde que cancelou a súmula 91. Agora deixou claro que vale para a flora ameaçada também. E o fundamento é direto, o interesse da União, inciso 4º do 109. Não precisa nem discutir se o crime foi transnacional ou se envolveu o tratado internacional, que seria o inciso 5. Entendido. Uma definição importante para a área ambiental. Para a gente fechar este bloco, vamos para a primeira turma, AGINT no ARRESP 1485464-SP. Improbidade administrativa. A lei de improbidade mudou bastante com a Lei 14.230 de 2021, né? E uma das mudanças foi na questão da solidariedade. Como o STJ interpretou aquela vedação à solidariedade na hora de mandar ressarcir o dano ao erário? Isso, a nova lei colocou lá no artigo 17c, parágrafo 2º, que a condenação tem que ser no limite da participação e dos benefícios diretos de cada um, vedando a solidariedade. Aí a dúvida era, e para o ressarcimento do dano como fica? Impede totalmente a condenação solidária? A primeira turma disse que depende. Não é uma vedação absoluta para o ressarcimento. Depende como. Explica melhor, quando que ainda caberia condenação solidária para devolver o dinheiro, mesmo com essa lei nova? A vedação da lei se aplica quando dá para separar direitinho o que cada um fez, qual foi a participação e o benefício de cada agente no dano causado. Dá para individualizar? Ótimo, cada um responde pela sua parte. Agora, se os réus agiram juntos, sabe, em unidade de desígnios, e não tem como dizer fulano causou X de dano e ciclano causou Y, se a ação conjunta deles levou ao dano total e é impossível separar a contribuição individual, aí sim ainda cabe a condenação solidária de todos eles para ressarcir o valor integral. Nesse caso, o STJ recorreu à regra geral de responsabilidade civil por ato ilícito, lá do Código Civil, artigo 942. Ah, então tem uma distinção importante. Uma coisa são as sanções da improbidade, tipo multa, perder direitos políticos, que são pessoais e seguem à risca a individualização da nova lei. Exato. Outra coisa é o ressarcimento, que a ideia é reparar o dano ao cofre público. Se não dá para separar quem fez o que no prejuízo, a solidariedade continua valendo para garantir que o dinheiro volte. É isso. Perfeito. O foco do ressarcimento é a reparação integral. Se a coautoria tornou impossível dividir a responsabilidade pelo prejuízo, a solidariedade se mantém para isso. Muito bom. Olha, passamos por bastante coisa, hein? Honorários incidente, adoção indígena e a competência, crime ambiental contra a flora e essa nuance da solidariedade na improbidade. 4 temas bem relevantes do informativo 848 do STJ. Mostra como o judiciário está sempre ali, né, interpretando, aplicando as leis diante das novidades, das mudanças na legislação. Fica essa reflexão. Bom, a gente agradece muito a sua companhia nessa análise de hoje, cobrimos bastante terreno e nos vemos no próximo bloco. Olá! Vamos seguir aqui com a nossa análise do informativo 848 do STJ, aquele de 29 de abril de 2025. Temos mais 4 julgados bem importantes para conversar. Vamos começar voltando naquele RESP 2185814, lá do Rio Grande do Sul, da segunda turma. O primeiro ponto que a gente separou é sobre direito tributário, né? E também direito da pessoa com deficiência. É a isenção do IPI para comprar veículo. A polêmica era, se não tem restrição na CNH, perde o benefício. Exato. E olha, a decisão do STJ foi bem direta. Disse que a Lei 8.989, que é a lei da isenção, ela não faz, assim, nenhuma exigência de ter restrição na CNH, sabe? Uhum.
O que realmente conta é a pessoa comprovar que tem a deficiência nos termos que a lei define. O tribunal lá na origem tinha negado justamente por isso, porque não tinha anotação na carteira. Isso parece reforçar muito aquele princípio da legalidade estrita, né? Principalmente em tributário, quer dizer, se a lei não criou o requisito, a administração não pode inventar um do nada. Perfeito, é exatamente isso. A decisão ela deixa claro. O que vale é a comprovação da deficiência. Conforme a lei, claro, já com as mudanças da Lei 14.287 de 2021, a CNH. Irrelevante para a isenção do IPI. É aplicar a lei ao pé da letra. Não está escrito, não se exige. Simples assim. Entendi. Isso é um ponto bem importante tanto para quem vai pedir o benefício quanto para a Receita, né? Agora, nesse mesmo recurso, nesse RESP, o STJ foi além e analisou outra coisa, a visão monocular. Quem tem visão monocular pode ter isenção de IPI. Sim, e a resposta foi positiva também. O STJ falou, olha, quem tem visão monocular tem direito, sim, à isenção do IPI na compra do carro. O mais interessante aqui, eu acho, foi o caminho que eles seguiram para chegar nisso. Como assim? O tribunal de origem tinha negado, né? Eles se basearam num parágrafo antigo da Lei 8989, que tinha uns critérios bem específicos de acuidade visual. Sei, lembro disso. Só que esse parágrafo ele foi revogado expressamente. Veio a Lei 14.287 de 2021 e tirou ele. Ah, tá. E aí entrou outra lei na jogada, foi isso? A 14.126. Exatamente. Essa lei, a 14.126 de 2021, ela é uma lei mais geral, né? E ela classificou a visão monocular como deficiência visual. Ponto. Para todos os efeitos legais. Entendi. Então, o que o STJ fez? Com a norma específica do IPI revogada e essa lei geral nova dizendo que visão monocular é deficiência, eles fizeram uma interpretação que olhou a finalidade da isenção, que é incluir a pessoa, né? E também olhou o sistema todo, a legislação mais nova. Foi uma interpretação que a gente chama de teleológica e sistêmica. Nossa, que interessante ver como as leis mudam, né? Uma revogação aqui, uma lei geral nova ali. E isso muda completamente como um benefício fiscal é aplicado. Mostra que tem que olhar o conjunto todo mesmo. Bom, mudando um pouco de assunto, vamos para o RESP 2099-780 do Paraná. Terceira turma. Agora é processo civil. Execução de título extrajudicial. A discussão era a seguinte. Para pedir o arresto de dinheiro online pelo Cisbajude, tem que tentar citar o devedor por oficial de justiça antes, obrigatoriamente. E a resposta do STJ foi não. Ficou definido que tentar a citação por oficial não é para requisito para arresto eletrônico. A lógica é simples, na verdade. A citação na execução pode ser pelo correio, pode ser por meio eletrônico, não é só por oficial. E o arresto online, bom, ele não depende do oficial ir lá fisicamente, né? Ah, claro. Então, exigir que se tente primeiro por oficial para depois pedir o bloqueio online seria meio sem sentido, né? Então quer dizer que se tentou localizar o devedor, sei lá, pelo correio, e não achou, já pode pedir o arresto pelo Cisbajude. Isso, o STJ entendeu que basta uma tentativa frustrada de localizar. Não importa o meio, correio, eletrônico, até mesmo oficial, se for o caso. Frustrou. Já pode pedir o arresto eletrônico prévio, não precisa nem ficar tentando todas as formas possíveis antes, esgotar tudo. Entendi. Isso, sem dúvida, dá uma agilizada, né? Para tentar garantir o pagamento da dívida. Mas fico pensando, essa rapidez toda não pode, talvez, gerar um risco de bloquearem dinheiro de alguém que nem teve chance de saber da execução ainda? É uma preocupação válida, sim. Sempre existe esse equilíbrio delicado. Mas parece que o STJ, nesse caso, está priorizando a efetividade. A ideia é que o arresto serve justamente para isso, garantir que vai ter como pagar lá na frente, já que o devedor não foi encontrado logo de cara. A defesa vem depois, mas o dinheiro fica lá, garantido. Faz sentido, olhando por esse lado da efetividade. Bom, para a gente fechar esse bloco, o último é o RESP 196219, de São Paulo. Quarta turma. Esse envolve direito civil e digital. A briga é com provedores de busca, tipo Google. Eles são obrigados a tirar um conteúdo ofensivo dos resultados, mesmo que a pessoa não diga exatamente qual é o link à URL. Olha, aqui o STJ manteve a posição que já vinha adotando.
para remover conteúdo dos resultados de busca, tem que indicar as URLs específicas. O argumento é que esses buscadores, eles só indexam, né? Eles acham o que está publicado por aí. Não dá para exigir que eles fiquem filtrando tudo antes ou que façam uma busca genérica por qualquer coisa sobre fulano. Isso seria, segundo o STJ, uma obrigação impossível de cumprir tecnicamente. Então, a ordem para remover só vale se vier com a listinha de endereços, as URLs certinhas. Eu entendo a lógica do ponto de vista do buscador, da dificuldade técnica, mas pensando em quem foi ofendido, imagina um caso de difamação que se espalhou por vários sites. A pessoa tem que achar e listar cada link, um por um. Não acaba sendo uma barreira enorme para conseguir tirar aquilo do ar? Ah, com certeza, cria uma dificuldade prática bem grande para quem está pedindo a remoção. O STJ até reconhece isso, de certa forma, quando diferencia a responsabilidade do provedor de busca, que só aponta o caminho, da responsabilidade de quem hospeda o conteúdo, tipo uma rede social. Mas para os buscadores, a exigência da URL específica continua firme. Eles citaram até outros precedentes sobre isso. As obrigações são diferentes para cada um. É um equilíbrio complicado mesmo. Liberdade de expressão, informação, viabilidade técnica de um lado e direito à honra, à imagem do outro. O recado que fica é, quem quiser tirar link do Google tem que fazer o dever de casa e encontrar as URLs. E com essa reflexão aí sobre os limites da responsabilidade dos buscadores, a gente encerra a análise desses julgados do informativo 848. Fica a pergunta, né? Até onde a tecnologia vai nos forçar a repensar as leis para garantir direitos sem criar obrigações que ninguém consegue cumprir? A gente se vê no próximo bloco para continuar essa conversa. Gostou? Deixe seu like, se inscreva no canal. Olá! Voltamos com mais análise do informativo 848 do STJ. Ele veio realmente extenso, né? Bastante coisa mesmo. Pois é. Então, neste bloco, a gente dá sequência olhando mais 4 julgados importantes. Vamos começar com um de violência doméstica, que merece uma atenção especial. Interessante, sim, ver como o STJ está navegando nesses temas, né? Desde garantias penais, processo penal, até, o impacto de tecnologia e a Lei Maria da Penha. Muita coisa relevante. Exato. E o primeiro é o RESP 2.182.733, lá do DF. A quinta turma discutiu o seguinte: aplicar a agravante genérica de violência doméstica, aquela do artigo 61, incisos 2º, a linha F do Código Penal, no crime específico de descumprimento de medida protetiva, que está no artigo 24A da Lei Maria da Penha. Isso gera bis in idem. Quer dizer, uma punição dupla pelo mesmo fato. Qual foi a decisão? Então, a quinta turma entendeu que sim, configura bis in idem. A lógica é a seguinte: o crime do 24A, ele já nasce, vamos dizer assim, dentro de um contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Isso é elemento do tipo, sabe? É a própria essência do crime, né? Exato. Não dá para usar esse mesmo contexto, que já define o crime, para aumentar a pena de novo com a agravante genérica. Seria valorar a mesma coisa 2 vezes. Mas peraí, isso é diferente do tema 1197? Não é. Porque lá o STJ permitiu usar essa mesma agravante na lesão corporal do 129, parágrafo 9º, aquela que acontece em casa. Ah, sim. Bem lembrado. A diferença está no porquê da decisão. Na ratio decidente, como a gente diz. Certo. O 129, parágrafo 9º, ele quer proteger o ambiente doméstico de forma mais ampla, né? A vítima pode ser qualquer pessoa da família, não só a mulher. Já o artigo 24A, ele está dentro da Lei Maria da Penha. Que é específica. Justamente, uma lei específica para a violência de gênero. E aí entra o princípio da especialidade. A Lei Maria da Penha, por ser específica e já trazer embutida essa maior reprovação da violência contra a mulher, ela meio que absorve e afasta a aplicação da agravante genérica do Código Penal, senão a gente teria essa dupla valoração, que não pode, né? Entendi. A especialidade da Lei Maria da Penha prevalece para evitar essa punição em dobro. Faz todo sentido. Bom, mudando um pouco de assunto, mas ainda em processo penal, a GR no RHC 203.303 de Santa Catarina. A polícia estava monitorando um suspeito de tráfico. Usaram uma câmera, assim, num poste público, sem ordem judicial prévia.
A defesa alegou que isso era uma ação controlada ilegal. E aí? A quinta turma disse que não, que isso não era a ação controlada lá da lei de drogas, sabe? Aquela que precisa mesmo de autorização do juiz para retardar a prisão. Certo. O que aconteceu ali foi, bom, basicamente uma vigilância. Uma observação em local público, aberto. Tipo a antiga campana, só que com tecnologia. Ah, entendi. Não teve invasão de privacidade, nada disso. Era um poste na rua. E a filmagem, nesse caso, é só um jeito de coletar indícios iniciais. Até mais confiável que só o relato do policial, né? Ajuda depois no contraditório. Então a turma considerou válido. Interessante. Quer dizer, a observação em local público mesmo com câmera não exige ordem judicial por si só. O limite seria invadir a privacidade, imagino. Exatamente. O espaço privado é outra história. Agora, vamos falar de prazo. Prescrição. No RHC 201/968 do DF, a discussão foi sobre a prescrição da pretensão executória. Ia tornar jogada o tema 788 do STF e uma data-chave, 12 de novembro de 2020. Isso. Esse tema é super importante. O STF definiu no tema 788 que o prazo para começar a contar a prescrição da execução da pena, ele só inicia quando a sentença transita em julgado para as duas partes, a acusação e defesa. Ah, para as duas. Antes era só para acusação, né? Era um entendimento majoritário, sim. Mas aí veio a modulação do STF. Essa regra nova do trânsito para os dois só vale se o trânsito em julgado para a acusação aconteceu depois de 12 de novembro de 2020. Ah, então tem esse corte temporal. Tem. Se o trânsito para acusação foi antes dessa data, aí continua valendo a regra antiga. O prazo começa a contar do trânsito só para acusação. É um marco objetivo, não depende de outras coisas no processo. Entendi. É crucial ficar atento a essa data para calcular certo a prescrição da execução. Não pode confundir com a prescrição da pretensão punitiva, que é antes, né? Isso. Essa é outra coisa com outras regras de interrupção lá no Código Penal. Perfeito. Para fechar este bloco, um caso sobre defesa técnica. ARG no RMS 74.055 de São Paulo. Olha a situação. Os advogados do réu não concordaram com o juiz que negou uma diligência. Certo. Daí, mesmo intimados várias vezes, eles simplesmente não apresentaram as alegações finais. Deixaram o processo parado. O juiz pegou e destituiu os advogados. Isso pode? Foi legal? Então, a sexta turma disse que sim, que nesse caso foi legal. A conduta dos advogados foi vista como recalcitrante e protelatória. Forte. Sim, entenderam que eles estavam criando um obstáculo de propósito, sabe? Só porque discordavam da decisão anterior sobre a diligência. Isso foi considerado um desrespeito às ordens do juiz, um ato contra a dignidade da justiça mesmo. E contra o andamento do processo, né? Exato. Violou a boa-fé, a lealdade processual e o direito de todo mundo a um processo que termine num prazo razoável. A destituição é uma medida extrema, claro, mas ali foi justificada para garantir que o processo pudesse continuar. É, uma linha delicada entre defender o cliente e não obstruir a justiça de propósito. Bom, vamos recapitular rapidinho então. Vimos que não dá para aplicar a agravante de violência doméstica no crime do 24A da Lei Maria da Penha por causa do bis in idem. Vimos que monitorar com câmera em poste público, em princípio, não é ilegal e não precisa de ordem judicial. Isso, se for só observação em local público. Falamos da regra de ouro do tema 788 do STF para prescrição executória, e a data de 12/11/2020 define se o prazo começa a contar do trânsito para acusação ou para ambos. Exato. Marco temporal fundamental. E, por fim, que a defesa que adota postura claramente protelatória, paralisando o processo, pode sim ser destituída. Pois é. O que a gente percebe nesses casos todos, né, é essa busca constante do judiciário por um equilíbrio. De um lado, as garantias. Proteger a mulher, o direito de defesa, a privacidade. Fundamental. E do outro lado, a necessidade de a justiça funcionar, né? De ser efetiva, de ter uma duração razoável, de dar segurança jurídica, mesmo com as novas tecnologias e interpretações mudando. É um desafio constante. Uma balança delicada mesmo que precisa ser ajustada a todo momento. Excelente! Fechamos mais um bloco de análise do Informativo 848. Foi ótimo. Mas ainda tem mais pela frente.
A nossa conversa continua. Se você curtiu essa análise, não esquece de deixar seu like, inscreva-se no canal para não perder nada. A gente se vê no próximo bloco. Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui do Juris 360 Lab. Olá a todos! Hoje a gente vai mergulhar no informativo de jurisprudência número 848 do STJ. Ele é do dia 29 de abril de 2025. Isso aí. Nossa ideia é explorar alguns julgados que chamaram a atenção, né? Ver os pontos principais e o que isso muda na prática. Exato. Vamos lá então. Começando pela Corte Especial. Tem um caso interessante sobre honorários advocatícios. É o ERSP 2042-753. Sim, esse mesmo. A discussão era se cabe pagar honorários para o advogado do terceiro. Sabe, aquele que é chamado no processo, quando o juiz nega o pedido para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa. Ah, aquela situação para tentar pegar bens dos sócios, né? E aí... Cabe sim. O STJ decidiu que é cabível fixar honorários nesse caso. O argumento principal é que, para o terceiro, que foi, digamos, arrastado para o processo, e teve que se defender. A decisão de negar a desconsideração muda tudo para ele. Altera a situação processual dele de forma bem significativa. Olha que interessante. Porque a regra geral, né, é que não cabe honorários em incidente processual, certo? Exato, essa é a regra, mas aqui o STJ viu uma exceção importante. E qual foi a base para essa exceção? Bom, principalmente o princípio da causalidade. Quer dizer, quem deu causa àquela inclusão indevida, quem pediu para trazer o terceiro para o processo sem sucesso, Entendi. essa pessoa tem que arcar com os custos da defesa desse terceiro. É uma questão de responsabilidade, né? Faz sentido. E eles fizeram também uma analogia com a decisão que exclui um litisconsorte que já é vista como uma decisão parcial de mérito. Usaram como base o Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906 e o próprio CPC, claro, no artigo 85. Então, o recado prático é, se alguém for chamado indevidamente numa desconsideração e o pedido for negado, tem direito a receber honorários pelo trabalho do advogado, certo? Exatamente. Garante a remuneração pelo esforço de defesa que foi necessário ali. Ok. Mudando um pouco de assunto, vamos para a segunda turma. Tem um julgado com destaque duplo, o RESP 2185-814. Ah, sim, esse envolve direito tributário e também direito da pessoa com deficiência. E isso é sobre a isenção de IPI na compra de carro por pessoa com visão monocular. O primeiro ponto que o STJ destacou é que a lei da isenção, a Lei 8.989 de 95, ela não exige nenhuma anotação específica na CNH, sabe? Nenhuma restrição. Ah, então não precisa ter aquela observação na carteira de motorista? Não precisa. Para ter o direito à isenção, basta comprovar a deficiência. O STJ reforçou que a administração pública tem que seguir a lei à risca, não pode criar requisito extra. Legalidade estrita mesmo. Entendi. Então, aquelas interpretações que limitavam o direito por causa da CNH foram afastadas. Exatamente. E o segundo destaque, que é o ponto central. A pessoa com visão monocular tem sim direito à isenção do IPI. E como chegaram a essa conclusão? Aqui foi bem interessante a análise. O STJ conectou várias leis. Uma mais recente, a Lei 14.126 de 2021, classificou a visão monocular como deficiência visual para todos os fins legais. Todos os fins, isso é chave. Com certeza. E a outra lei, a 14.287, também de 2021, revogou um parágrafo da lei do IPI que tinha uma definição mais antiga e restrita de deficiência visual. Ah, então a legislação mais nova e mais inclusiva prevaleceu. Isso, o STJ fez uma interpretação focada na finalidade da norma, que é promover a inclusão social. Não ficou só na letra fria de uma lei isolada, olhou o sistema todo. Muito bom. Isso traz mais segurança jurídica e, claro, reforça o objetivo de inclusão da lei, né? Sem dúvida. Garante o direito de forma mais clara. Legal. Agora vamos dar um salto para o mundo digital. Um julgado da quarta turma, o RSP 196-921. O tema é remoção de conteúdo online por provedores de busca, tipo Google. Exato. A decisão foi bem direta. Para exigir que um buscador remova um link, um resultado de busca, a parte que pede tem que indicar as URLs específicas, os endereços exatos das páginas. Ou seja, não adianta um pedido genérico, tipo, tire tudo sobre mim. Não adianta. O STJ considerou que uma ordem assim, genérica,
seria uma obrigação impossível de cumprir tecnicamente pelos buscadores. É bom lembrar a diferença, né? O buscador, como o Google, só aponta para o conteúdo que está em outros sites. Ele não é o dono da informação, diferente de uma rede social, por exemplo. Perfeito. A função do buscador é indexar a web, facilitar o acesso. Não é filtrar previamente o que os outros publicam. A responsabilidade dele só aparece se ele for notificado com a URL específica de um conteúdo ilícito e não fizer nada para remover o link. Entendi. O julgado até menciona um caso anterior, a reclamação 5.072, e faz referência a alguns temas do STF sobre liberdade de expressão e responsabilidade na internet, mas sem entrar em detalhes nesses temas do Supremo. Então, a decisão busca um equilíbrio, né? Protege a liberdade de informação, não sobrecarrega os buscadores, mas também permite proteger direitos quando o conteúdo problemático é claramente identificado. Exato, define limites mais claros para essa responsabilidade. Certo. E antes de terminar, vale mencionar que o STJ afetou vários temas para julgamento pelo rito dos repetitivos nesse período, né? Sim, vale um registro rápido. A terceira e a primeira sessão selecionaram diversas controvérsias importantes do tema 1331 ao 1336. A ideia é uniformizar o entendimento em todo o país sobre essas questões. E que questões são essas, só para ter uma ideia? Olha, são bem variadas. Tem coisa de direito penal, como retroatividade de jurisprudência benéfica, unificação de penas de reclusão e detenção, aplicação de agravante da Lei Maria da Penha em contravenções e também temas tributários e trabalhistas. Tipo? Por exemplo, se o vale transporte pago em dinheiro entra na base de cálculo do FGTS. Outro é sobre a correção monetária de aplicações financeiras na base do PIS/COFINS. E ainda um sobre o indulto da pena de multa no crime de tráfico, relacionado a um decreto presidencial recente. Bastante coisa relevante vindo por aí, então. Muita coisa, mas é fundamental lembrar. Por enquanto, são só as questões que foram selecionadas. As teses, as respostas do STJ ainda serão definidas nos julgamentos desses recursos repetitivos. Entendido. Bom, então recapitulando o que a gente conversou hoje. Vimos decisões importantes sobre honorários e incidente de desconsideração. A garantia da isenção de IPI para quem tem visão monocular. Os limites da responsabilidade dos buscadores de internet na remoção de conteúdo. E essa sinalização de futuras teses importantes com os novos temas repetitivos. Exato. Muita informação relevante. E fica talvez uma reflexão, né? Como essas interpretações detalhadas que o STJ faz, seja no processo civil, no tributário, no digital, como isso tudo vai moldando não só a prática jurídica do dia a dia, mas também o jeito como os direitos são exercidos e como a inclusão social de fato acontece. Excelente ponto para a gente pensar. Bom, agradecemos muito a companhia de todos nesta análise do informativo 848 do STJ. Obrigada pela audiência. E para continuar acompanhando nossas discussões, não se esqueça de se inscrever e curtir o material aqui do canal Juris 360 Lab. Até a próxima.